Oi, sou a Maressa aqui do Projeto 316 e esse vídeo faz parte de uma série de estudos sobre as mulheres da Bíblia. E a história de hoje é sobre Marta. O texto que mais marca dessa personagem é aquela passagem de Lucas 10. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Mas ela também aparece mais 2 vezes, na ressurreição de Lázaro e depois na celebração pelo milagre. Ela é quase sempre comparada a Maria, sua irmã, e referenciada como atribulada e ansiosa. Então, o que será que a gente pode aprender sobre essa personagem? Principalmente, como Jesus pode trabalhar na nossa vida, pois Jesus veio ao encontro dela, não só uma, mas 2 vezes, para revelar sua glória e seu amor. Vamos ao estudo de Marta então, começando pelo contexto de sua vida. Marta era irmã de Maria e Lázaro, e esses irmãos eram da cidade de Betânia. Betânia era uma cidade próxima a Jerusalém, cerca de 1 dia de viagem a pé, que eram como as viagens daquela época eram. Nos dias de hoje, são 3 quilômetros, mais ou menos. Marta aparece 3 vezes na Bíblia, nos textos de Lucas 10, João 11 e João 12, logo no começo do capítulo. E cada texto traz uma situação diferente de sua vida. E eu gostaria de destacar alguns pontos aqui. Marta e sua família eram queridas por Jesus, e podemos até dizer que eram privilegiados, pois Jesus visita a casa de Marta não só uma, mas 2 vezes, a primeira em Lucas e depois na ressurreição de Lázaro, nos capítulos 11 e 12 de João. Foram poucas pessoas que tiveram esse privilégio de receber Jesus mais de uma vez pelos registros que temos. Vamos ver um pouco agora sobre o período que as histórias se passaram. Cronologicamente, na história de Jesus, essas visitas aconteceram semanas antes de sua morte e ressurreição. E depois da primeira visita, Jesus se retira daquela região para não acirrar ainda mais a situação com todos os judeus. A oposição contra Jesus crescia cada vez mais e havia muita hostilidade naquela região. Os líderes judeus já queriam matá-lo na primeira visita, e a segunda ida de Jesus à casa de Marta foi ainda mais perigosa, tanto que os discípulos questionaram se valeria a pena voltar para aquela região. Vamos olhar no versículo 8 do capítulo 11. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Mas a situação era que Lázaro havia morrido, e ali iria se mostrar um dos maiores milagres de Jesus, a ressurreição de Lázaro após 4 dias. Com esse milagre, Jesus provou mais uma vez ser o próprio Deus. Ninguém havia ressuscitado uma pessoa depois de 3 dias de sua morte, nem mesmo o próprio Jesus em seus outros milagres. E o mais curioso é que existia uma crença na época, em que até 3 dias, profetas ou qualquer outra pessoa dotada do Espírito e enviada por Deus poderia ressuscitar alguém. Mas depois de 3 dias, somente o próprio Deus poderia ressuscitar. Então Marta presenciou ali um dos maiores milagres de Jesus e ainda foi trabalhada em sua fé, como vamos ver mais para frente. Ela pôde evidenciar e crer que Jesus era o Messias, Senhor e Filho de Deus. Aleluia! Jesus vai até Marta para trabalhar em sua vida, trabalhar em seu coração e também na sua fé. Em Lucas, vamos ver o amor aperfeiçoador de Jesus e em João, o trabalho em sua fé. Então, essa história é uma história de fé e de equilíbrio, mas também é sobre serviço e adoração, entrega e amor. Vamos ver agora um pouquinho mais das características dessa personagem. Como já vimos, Marta fazia parte de uma família com mais 2 irmãos, Maria e Lázaro. Ela era serva, com o coração disposto a trabalhar e também alguém responsável. Vamos começar pelo texto de Lucas 10, versículos 38 a 42. No verso 38, vemos que Marta recebe Jesus.
Na sequência do texto, vemos como ela se preocupava em prover o melhor para o seu Senhor e para os seus discípulos. Vamos pensar o seguinte: imagina que você está na sua casa e de repente Jesus chega com mais 10 pessoas. O que você faria? Aquelas pessoas precisavam comer e Marta, como anfitriã da casa, iria servi-los. Iria preparar a comida, arrumar o lugar para eles comerem, se sentarem, até dar aquela limpadinha na casa. Então, ela estava para lá e para cá, como a gente vê no versículo 40. Marta, então, era uma mulher serva e com o coração preocupado com o serviço e com a obra. Ela queria oferecer o melhor para Jesus, assim como sua irmã, Maria. Desse ponto, também podemos concluir que ela era responsável e acolhedora e que se desdobrava no serviço. Então, quem seria Marta nos dias de hoje? Eu fiquei refletindo sobre as Martas no nosso dia a dia. Aquela pessoa da igreja que está sempre à frente das coisas, participa de vários ministérios, sempre disposta. Ou aquela mãe de família que ama receber visitas e famílias em sua casa e tem a melhor comida de todas. Também aquele líder que às vezes fica até bravo quando alguém não está trabalhando ou parece indisposto. E eu falo isso pela repreensão que Marta fez a Maria. E a gente consegue ver por esses exemplos como todos nós podemos ser Martas. E eu me vejo muito aqui também. Mas isso pode ser perigoso se nos deixarmos nos levar só pelo trabalho e nos esquecermos daquilo que é mais importante. O grande segredo é sabermos e analisarmos a nossa vida devocional. A de Marta talvez não estivesse em dia por conta das suas tarefas. Ela deixou que isso passasse à frente de Jesus, que era mais importante que isso. Por conta disso, ela estava ansiosa e preocupada demais com as coisas que estavam à sua volta. E vamos falar mais disso nos aprendizados. Indo para o texto de João, encerrando suas características, vemos uma mulher com uma fé humana. Ela cria em Jesus e fala isso várias vezes, mas ela duvidou da ressurreição, duvidou que Jesus podia fazer aquele milagre, mas ao mesmo tempo deu oportunidade para que o Senhor trabalhasse a sua fé. Então, essas foram um pouco das características de Marta. Vamos aos aprendizados? O que a gente pode aprender com ela? O primeiro ponto é não se deixar levar pelo serviço e prontidão. Não deixar isso assumir o primeiro lugar em sua vida. E sim, aproveitar o que há de melhor, o que não pode ser tirado, que é a presença de Jesus. Marta, ao receber Jesus, estava mais preocupada com o serviço do que com o próprio Jesus. Ela estava agitada e preocupada em oferecer o melhor e se esqueceu de aproveitar a companhia do próprio Jesus. Ela se esqueceu do propósito de servir, que é adorar ao Senhor e compartilhar tempo com Ele. E o serviço sem isso pode ser um simples capricho nosso. E muitas vezes podemos nos distrair com as tarefas, trabalhos e esquecer o Deus das tarefas e trabalhos. Uma aplicação prática que podemos comparar com a experiência de Maria é: vamos supor que estejamos na hora do culto e ao invés de estarmos com o coração voltado para Deus, estamos preocupados se tudo está em dia, se as pessoas estão gostando, preocupado com o horário, com a gravação, com o volume do louvor. E aí ficamos na mesma situação que Marta, só preocupado com as coisas e até frustrados. Então, o que podemos tirar disso é escolher a melhor parte, aquela que não pode ser tirada. E isso não quer dizer que não precisamos servir, mas sim observar as nossas ações e intenções. Algumas dicas para sabermos se estamos com o coração no lugar certo. Se você está ansioso, preocupado com seus afazeres, inquieto e até sem paz, ou se tem olhado à sua volta achando que só você está trabalhando e às vezes até com pena de si mesmo, ou até frustrado com os resultados do seu trabalho para Deus e pode até atacar os outros à sua volta, pode ser que o seu e o meu coração esteja no lugar errado. A boa notícia é que Jesus vai até ali para trabalhar no coração de Marta, porque o Senhor corrige a quem ama, como diz lá em Hebreus 12. Então, o convite desse ponto é examinar a si mesmo e deixar Deus trabalhar na sua vida. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Ponto 2. Marta, aparentemente, aprendeu essa lição
equilíbrio. Fugindo um pouco da ordem cronológica, no capítulo 12, vemos Jesus novamente na casa de Marta, e ela novamente servindo, mas não mais inquieta e questionando por que a sua irmã não está ajudando. Ela estava novamente dando o seu melhor para Jesus, a sua família e seus amigos. A questão é sobre equilíbrio e não deixar de ser Marta. Precisamos adorar, mas também servir. Ponto 3. Lealdade e disposição em servir e dar o seu melhor. Marta nos ensina essa devoção pelo serviço a Cristo, sempre trabalhando e às vezes até preocupada demais com isso, mas ela sempre está disposta e sempre querendo dar o seu melhor e preocupada com isso. Nós não devemos fazer as coisas de qualquer forma para Deus. Devemos dar tudo de nós, mas quando isso se torna o nosso Senhor, aí deixou de ser o nosso melhor e passou a ser um ídolo em nosso coração. Jesus não questionou Marta por estar trabalhando, e sim porque ela estava perdendo o foco. Existe um hino antigo de Charles Wesley que conclui esse ponto. Fiel às ordens de meu Senhor, escolherei o que há de melhor, servir como Marta, com cuidadosa mão, e como Maria, com amoroso coração. Quarto ponto. Marta sabia quem recorrer. No primeiro texto, lá de Lucas, Marta nos ensina a sermos honestos e levar as nossas dores e frustrações para Jesus, o lugar certo. Marta não poderia ter feito melhor ao levar para Jesus suas dificuldades com o que estava acontecendo, mesmo tentando repreender a sua irmã e até mesmo Jesus. E no texto de João, estando seu irmão seriamente doente, ela manda um mensageiro a Jesus, dizendo apenas isto: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ela só diz isso, pois ela sabia que Jesus era capaz de curá-lo. E depois que Jesus chega à entrada da cidade, Marta vai até Jesus, pois ela sabia que com ele chegaria a esperança e conforto, apesar de sua dor. Nos versículos 21 e 22, Marta leva suas dores, seus desafios, suas frustrações e ansiedades a ele, e ele a trata com amor, misericórdia, perdão e restauração. Quinto e último ponto. Jesus ensina a Marta a verdadeira fé. Como dito anteriormente, no versículo 3 do capítulo 11, ela e sua irmã recorreram a Jesus quando seu irmão estava doente, porque elas tinham fé que ele poderia fazer um milagre. No versículo 21, Marta afirma sua fé e também sua decepção. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela tinha fé que Jesus poderia curar seu irmão. Ela também cria no poder de Jesus e sua comunhão com o Pai. No versículo 22, ela diz: Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus lhe concederá. Ela também cria na missão do Filho e que por conta de Cristo, Lázaro ressuscitaria no último dia. E no versículo 27, ela declara sua fé e descreve Jesus com 3 títulos diferentes e muito importantes: Senhor, Messias e Filho de Deus. Mas mesmo expressando a sua fé no passado e no futuro, ele há de ressuscitar no último dia, Marta não cria que Jesus poderia ressuscitá-lo agora, em seu presente. Mas Jesus afirma no versículo 40, Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? E assim, Jesus mostra seu milagre no presente de Marta. E quantas vezes a gente não crê nisso? Cremos no passado, em todos os seus milagres, cremos também que ressuscitaremos com Cristo, mas não cremos que Ele pode operar um milagre ainda hoje em nossas vidas. Então, o último convite é: tenha fé no presente, no Deus do ontem, hoje e sempre. Aquele que era, que é e há de vir, como diz lá em Apocalipse 1, no grande eu sou. Amém. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais, se inscreva no canal de nossa igreja e também deixe seu like. Acompanhe os outros vídeos da série e até o próximo vídeo.